Internautas de Itapipoca, o abraço do professor Ivan Paixão. Chegamos ao vídeo número 40. Este vídeo número 40 é a continuação da pesquisa, a qual tem a finalidade de mostrar a história do município de Itapipoca, a história da cidade dos três climas, esta terra que nos acolhe e que nós dela tanto gostamos. Então nós estamos prosseguindo esta sequência e chegamos ao vídeo número 40. Itapipoca está localizada na região das Secas. O município de Itapipoca está localizado no Nordeste do Brasil e é nesta área do país que ocorre periodicamente as secas, sendo também comum invernos com poucas chuvas. A população de Itapipoca tem assistido desde a sua fundação a repetição de tempos em tempos da presença de anos que não cai uma só chuva, ou até em anos sucessivos nos quais as chuvas são raríssimas, apenas chuviscos, e eles são insuficientes até para apagar a poeira das estradas de barro, portanto, são incapazes de fazer crescer as lavouras. Nestes tempos ruins, como chamam os nordestinos, os rios, que são temporários, ficam secos. Do mesmo modo, as pequenas barragens, os açudes menores, as lagoas naturais e o lençol d'água baixa para as profundidades. Se no verão a vegetação nordestina cai a folhagem, dando a impressão de que a mata está morta, nas longas estiagens ou secas, além das folhas se desprenderem das árvores, muitas delas não resistem às altas temperaturas com o sol presente permanentemente e morrem mesmo. É o cenário como que esquelético, pelo entrelaçados dos galhos sem folhagens e estes tangidos pelos ventos fortes assobiam, deixam o chão em areia limpa, tudo cinzento. Naquele lugar não há vida animal. O quadro é dantesco, aterrorizante e pavoroso. Deste assunto, a escritora cearense Raquel de Queiroz fala no seu livro O 15, ano de uma grande seca no Nordeste.
Deste tema fala Domingos Olímpio em seu livro Luzia Homem. Desta problemática da seca, existem vários trabalhos da minha autoria, particularmente A Seca dos 58, trabalho escrito, não publicado, porque eu costumo dizer, escrever é uma coisa, publicar é outra. Durante os períodos das secas e estiagens, a população da Itapipoca antiga, como de resto de todo o Nordeste, que naquele tempo não contava com a assistência do governo federal, fugia do seu torrão natal, vendendo por quase nada os trastes que possuíam, ficando a região com a população bastante resumida. Famílias deixavam as suas casas e sua terra em busca de outros lugares à procura de alimentos, com o propósito de escaparem da miséria e da fome, responsável por quase totalidade dos óbitos, principalmente das crianças. Somente a partir da administração imperial de Dom Pedro II é que se tem notícia de construções financiadas pelo governo central no município de Itapipoca, com a finalidade de amenizar o sofrimento da população pobre, dependente exclusivamente da agricultura e da pecuária de pequeno porte e de subsistência. Estes eram, na época, as principais vítimas dos períodos da estiagem. Eles fugiam, provocando o êxodo rural, desejosos de pelo menos escaparem com vida. Como forma de ajuda a esse povo carente, veio a construção do Açude da Nação e do Açude das Madalenas, obras realizadas com recursos do governo do Império, destinado a oferecer aos pais de família, por ocasião destes períodos de pouca chuva, um emprego temporário. Foi neste tempo que muito se ouviu falar de uma frase proferida pelo imperador Dom Pedro II, que logo ficou claro ter sido apenas demagogia própria do comportamento dos políticos, a qual estava vazada nos seguintes termos, abre aspas, venerei a última pedra da coroa imperial, mas não deixarei nenhum nordestino morrer de fome por causa da seca, fecha aspas. Na verdade, os nordestinos continuaram morrendo de fome por causa das secas, sem que as autoridades do seu governo e dos governos posteriores tenham feito o suficiente para o equacionamento de tão secular problema, o qual continuará por tempos e tempos, pois se trata de distúrbio do clima da região. Cabe, portanto, às autoridades do país a vontade política para que haja a designação de recursos a fim de que grandes açudes sejam construídos no Nordeste. É de responsabilidade também daqueles que têm o poder
o empenho para tornar realidade a transposição do excesso das águas do Rio São Francisco, a fim de que elas possam chegar às regiões onde ocorrem as estiagens. Este empreendimento de caráter humano-social, que vai desaguar no econômico, é a razão de ser do trabalho para o qual os políticos são eleitos, porque por eles o povo carente do Nordeste vai poder receber as benfazejas águas, embora num potencial pequeno, mas é de grande valia. É a esperança acalentada há décadas, porque a água é imprescindível à existência humana, e aquelas que virão do Rio São Francisco, por pleito justo de um povo, coloca o velho Chico no seu verdadeiro papel de, abre aspas, integração nacional, fecha aspas. Por isso, aquelas águas muito poderão servir aos estados que mais sofrem com o problema das estiagens, fome e morte. Esse assunto tem sido fortemente combatido por minoria política que não conhece a realidade da seca no Nordeste, principalmente os no mais escondido recanto do meio rural, faminto e desamparado. E como se não bastasse, até a Igreja Católica, que tanto fala de sua, abre aspas, teologia da libertação, fecha aspas, permite que um dos seus se posicione como arauto da verdade técnica, apelando até para o expediente em chamar a atenção da mídia e da população com greve de fome, dizendo não aos nordestinos famintos, porque, segundo ele, a transposição do Rio São Francisco vai fazer o rio secar. É preciso que este sacerdote sente sobre a esteira do chão da cozinha do casebre de palha da zona rural de Itapipoca em tempos de estiagem. Então ele vai comer no prato de barro o alimento tirado da panela também de barro, negra pela fuligem, que há pouco saiu da trempe, onde a dona do casebre apanha do fundo da panela com uma colher de pau feita de quenga de coco, com pedaço de pau nela enfiado, um punhado de feijão e talvez um pedaço de couro de tocinho, que ela chama mistura, e da cuia apanha com a mão um punhado de farinha de mandioca, que ela chama mocheia, e põe no mesmo prato do visitante ilustre. E este possivelmente será o almoço e o jantar. É assim que o pobre come. É preciso que Sua Excelência Reverendíssima conheça esta realidade, deixando por uns dias a sua mesa farta, para com os próprios olhos conhecer a terra seca, sem água, onde nada é possível nascer,
naquele tempo de estiagem. A água traz vida. Os políticos trazem a energia que deve ser barata, juntamente com equipamentos para irrigação, e o nordestino, que antes de tudo é forte, assim diz Euclides da Cunha no seu livro Os Sertões, agradece, porque tem o espírito e a vontade de trabalhar, de progredir e de alimentar com dignidade a sua família. O itapipoquense pobre pergunta: será que é pedir muito? Não, porque a Constituição do Brasil diz que, abre aspas, todos são iguais perante a lei. Vou repetir: todos são iguais perante a lei, fecha aspas. O Rio São Francisco foi descoberto em 4 de outubro de 1501 pelos viajantes Américo Vespúcio e André Gonçalves. Os índios que habitavam na região chamavam-no Opará, o que significa em tupi rio-mar. Recebeu o nome de Rio São Francisco em homenagem a Francisco de Assis, nascido na Itália 319 anos antes do seu descobrimento, do Rio. Durante o período colonial, as margens do rio servia como guia para os exploradores do sertão brasileiro e principalmente para a criação de gado, atividade econômica secundária que abastecia os grandes engenhos de cana-de-açúcar. Por isso, o rio também era chamado, entre aspas, Rio dos Currais. Concluindo mais esse vídeo, que é o vídeo número 40, nós vamos colocar para o teu conhecimento também um poema, Rio São Francisco. Ele diz assim: o Rio São Francisco é o amor dos nordestinos. Eles já estão de potes lavados, esperando a água chegar. É só mais um bracinho dos teus 3.000 quilômetros. Nós estamos com muita sede, nós queremos tomar um banho. Nossas plantas estão secando. Chega para socorrer. Bote um cano aqui, outro por acolá. Sabe, seu Chico, nós te quer muito bem. Seu Chico, queira bem a gente também. Duas vaquinhas berram de sede. Olha o canteiro da mulher, as palhas já estão secando. Vem, seu Chico, para elas também molhar. E assim, nós concluímos com esse poema, este vídeo, que tem um centro especial, que é a transposição do Rio São Francisco, para trazer esta água tão abençoada para essa gente que tanto precisa, essa gente que confia em Deus,
essa gente que levanta as mãos para cima, olha para o céu e clama: Senhor, manda chuva. É um povo sofredor. É por isso que nós te convidamos, porque nós nos reunimos todo domingo às 18 horas aqui na rua Coronel Bento Alves, número 309, na Fazendinha. Dentre outras coisas, nós vamos pedir a Deus para que todos estes procedimentos políticos se tornem realidade. Encerrando esse vídeo, desejamos a você, meu senhor, a você, minha senhora, meu caro amigo agricultor, senhora que tanto necessita de água aí na sua casa. Nós queremos também abraçar os alunos do primeiro, segundo, terceiro graus. Nós queremos noticiar aos professores, às professoras, que o nosso maior interesse é mostrar a você e todo aquele que tem a plena vontade de compreender melhor a história municipal, que nós estamos com todo carinho e amor preparando estes vídeos, resultado desta pesquisa que nós estamos continuando e vamos assim até quando Deus quiser. No encerramento, nós te desejamos muita saúde, muita paz e que Deus te abençoe.